Olá, está começando o Agrocultura RS. Eu sou Thaís Dávila e aqui você tem a informação que move o campo gaúcho. Aconteceu em Passo Fundo a segunda edição do Meeting Up Herb, Academia das Plantas Daninhas, com mais de 600 participantes. O evento reuniu os maiores especialistas do país na área de manejo e controle de espécies indesejadas na agricultura. Entre os temas abordados, a resistência a plantas daninhas e o uso de herbicidas pré-emergentes. O organizador do evento, Mauro Rizardi, nos conta como foi. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso evento, que é o Meeting Up Herb, que é um espaço que a gente criou para discutir a situação atual das plantas daninhas dentro do sistema produtivo do sul do Brasil, onde tivemos a oportunidade de reunir mais de 650, quase 700 consultores, produtores e estudantes da agronomia para discutir esse tema. Hoje o cenário de plantas daninhas é um cenário crescente de preocupações em termos de espécies de difícil controle, em termos de evolução de casos de resistência. Então nós temos que buscar ferramentas para ajudar o agricultor a tomar a melhor decisão. Durante o evento nós tivemos a participação de diferentes pesquisadores da Embrapa, da CCGL, de instituições e universidades que nos deram suporte para discutir aspectos relacionados a manejo, por exemplo, do caruru, que é uma espécie hoje que está num crescente em termos de ocorrência no Rio Grande do Sul, causando sérios prejuízos para a produtividade. Também tivemos uma abordagem relacionada à situação atual dos casos de resistência de plantas daninhas no Brasil, onde o pesquisador da URGS, o professor Aldo Nerotto, trouxe o cenário atual, mas trouxe, acima de tudo, perspectivas onde a gente pode trabalhar como alternativas. Tivemos uma discussão bastante profunda em termos de manejo de cravorana, de capim-pé de galinha, que são duas espécies que também estão com dificuldade de controle no crescente de ocorrência no Rio Grande do Sul. Recentemente foram conhecidos os campeões de máxima produtividade de soja do Desafio do SESB. A propriedade vencedora na produção de soja de sequeiro na safra 2024-2025 foi a Fazenda Santa Bárbara de Canoinhas, em Santa Catarina. Para saber como alcançar 135,49 sacas de soja por hectare, que foi a produtividade na fazenda vencedora, vamos conversar com o consultor da fazenda durante o desafio, o engenheiro agrônomo da consultoria A Raiz da Solução, Leandro Barcelos. Tudo bem, Leandro? Bom dia, tudo bem, Thaís? Tudo certo? Como é que vão todos aí? Espero que todos estejam bem. Por aqui tudo certo, impressionada com essa produtividade obtida em Canoinhas. Mas antes da gente falar especificamente sobre o trabalho desenvolvido nesse caso, vamos explicar um pouquinho como é que esse desafio SESB, né? Por que ele é tão importante para definir os rumos da produtividade da soja no país? Perfeito, Thaís. É um órgão, na verdade, sem fins lucrativos, formado por um grupo de profissionais que incentivaram um concurso de produtividade dentro do nosso país de soja. E por que ele tem um legado? Eu falo porque incentivou os agricultores e agrônomos, consultores, a buscar a alta produtividade ou a máxima produtividade. E na minha visão, nesse caminho, faz com que a soja no Brasil, dentro das fazendas, o pessoal procure colher mais e achar os caminhos técnicos, os caminhos tentando sempre ainda melhorar, mesmo em função de clima. Então, na verdade, essas áreas auditadas foram importantes para o crescimento da produtividade média no Brasil, impulsionada pela vontade de vencer um campeonato. Mas nesse caminho, né, a gente aprende muita coisa. Nós vamos testando muita coisa, tanto na parte operacional quanto na parte técnica mesmo, Thaís. Então, na minha visão, hoje é um concurso de produtividade, mas que acabou trazendo a vontade, né, do agricultor de vencer muitos dos desafios que nós temos hoje no nosso dia a dia. Então, com certeza, influenciou a melhora da produtividade média, né, vamos pensar de forma geral, no nosso país. E nesse caminho aí, ao longo dos anos, dos desafios, os números de produtividade vão crescendo e vocês chegaram ainda em Santa Catarina a 135,49 sacas de soja por hectare sem irrigação. Qual foi o primeiro conceito que vocês utilizaram ao trabalhar nessa área? Beleza, excelente pergunta. E eu falo que a região sul do Brasil ela tem um potencial muito grande. Apesar, né, a gente fala, o Rio Grande do Sul tem passado por alguns momentos, eu sou gaúcho, né, mas há 20 anos na Bahia, trabalhando solos mais arenosos,
Mas o que que é o conceito principal que a gente leva em consideração hoje para ter uma planta de alta performance? E vamos deixar um detalhe que essa lavoura sofreu um veranico de 25 dias sem chuva. Então, o que que é o principal fator? É nós formarmos raiz. A raiz, Thaís, a gente chama assim que a raiz é a boca da planta, né? É tudo por ela, ou na maior parte, por ela que é absorvido a água e os nutrientes. Alguma coisa a gente consegue, e a folha também, hoje em dia, mas o conceito básico de chegar nessa alta produtividade é justamente trabalhar todo o conceito de fertilidade de solo e de fisiologia de planta, mas focado em aumentar, vamos pensar assim, a gente tem mais boca. O que é ter mais boca? É ter mais raiz em qualidade e profundidade. Então, para a gente ter uma planta de alta performance, ela tem que absorver muito nutriente, ou seja, comer, né? A gente fala que a planta até não come, ela bebe, né? Porque ela absorve a água e junto da água vem os nutrientes. Então, quanto mais raiz a gente tiver, né, de qualidade, raiz sadia e em profundidade, mais essa planta absorve nutrientes, mais ela se alimenta e mais ela transforma, né, esses nutrientes todos e a água, mais o gás carbônico que está no ar, faz a fotossíntese, né, que precisa de sol, e por isso a região do sul ela tem um potencial grande, porque na época do verão a gente tem nos dias compridos, né, e isso ajuda muito, tá? Então, mas o principal, Thaís, que a gente quer deixar é que quando a gente consegue formar um sistema radicular poderoso, né, e isso através de solo, o solo é a nosso alicerce, o solo é a base, aí a gente consegue chegar nessa alta produtividade. Pois é, e quando a gente fala em concurso, pensa em usar as práticas de excelência em qualquer área. Vocês começaram aí por essa questão do solo, mas quais foram as práticas ideais que vocês utilizaram? E essas práticas são possíveis no dia a dia de uma produção comercial? Tá, excelente, Thaís, e isso é muito legal porque as práticas que nós usamos em Santa Catarina, elas servem para qualquer parte do Brasil, eu falo do mundo. Porque o que que a gente faz? O que que são os primeiros pontos? A primeira coisa que a gente faz, não pode ter solo compactado. A gente chama de física de solo. Então, por que a física do solo é tão importante a compactação? E esse é um dos problemas mais sérios que atingem a produtividade no mundo. E no Brasil também não deixa, ela é muito importante. Então, a primeira coisa é nós descompactar solo. Para quê? Para que a água infiltre, se armazene no solo e a raiz tenha condições de crescer e ainda respirar ali embaixo no solo. Porque se não tiver oxigênio, a raiz não respira, ela não tem energia para poder absorver os nutrientes. Para criar esse sistema, então, nós precisamos fazer a solagem, as plantas de cobertura daí são fundamentais, né, no sentido de, uma aveia, no caso do sul, uma aveia ucraniana que a gente fez lá, centeio, mix de cobertura, né, a gente teve a ervilhaca, que foi muito importante no nitrogênio. Mas, além disso, né, vamos falar mais de solo, usar o calcário, né, o calcário é importantíssimo para a gente ter um pH de solo mais alto. E por que, né, esse calcário é importante pH? Porque ele melhora a eficiência da absorção dos nutrientes. Tipo assim, tu já tem um X de fósforo, por exemplo, no teu solo, de potássio. Se o teu pH estiver ruim, aquela eficiência ele não vai absorver todo aquele fósforo, aquele potássio. Agora, quando você tem um pH mais alto, a eficiência da planta em absorver aqueles nutrientes que você já tem, né, eles são bastante influenciados. Então, quando a gente une, ó, eu falei de planta de cobertura, né, que faz parte da biologia. Então, vamos lá, uma sequência. A física de solo, para a gente não ter problema de crescimento de raiz, oxigênio para a raiz respirar, a parte química, né, falando de calcário, de gesso e toda uma tubação bem equilibrada, e daí a gente pode até falar um pouquinho do fósforo, depois que foi um manejo diferente que a gente fez lá, e depois a parte biológica, que é o quê? É a palha, a planta de cobertura, auxiliada pelos micro-organismos. Porque alta produtividade, tá aí, sem ter um solo vivo, não existe alta produtividade sem um solo vivo. O que é ser solo vivo? É ter bactérias, é ter fungos, né, no solo em condições, né, para que eles desenvolvam e expressem tudo que eles conseguem fazer. Então, unindo esses três pontos, física, química e biologia, é o nosso alicerce, vamos pensar da nossa casa, né, fazendo um solo de alto potencial. Depois, eu falo sempre que é um motor, sabe? Assim, para o pessoal entender. O solo é o nosso motor. A planta, depois, o que a gente vai fazer depois da folha da planta é como se fosse uma turbina, né? A gente dá aquela turbinada. Mas a base, Thaís, é isso, né? A gente cuidar do solo
física, química, biologia. Foi esse o processo que a gente fez lá, e daí a gente pode até conversar um pouquinho, né, sobre cada detalhe de calagem, fosfatagem, potássio, uso de matéria cama de frango que a gente utilizou lá, que é essencial, tá? Mas é mais ou menos essa ordem que a gente fala quando vai falar de um alicerce bem feito. Na verdade, não precisa inventar a roda, né, Leandro? É fazer o básico bem feito. Exato, sabe? A gente não inventa a roda, isso está há milhares de anos já desse conhecimento para a gente, né? Agora, eu sempre, a história do básico bem feito, né, Thaís? E essa é a metodologia, mas fazer bem feito, né? E não é tão básico assim, porque exige um pouquinho de conhecimento na parte de entender física de solo, na parte de calagem, gessagem, que é calcário e gesso, importantíssimo por causa da subsuperfície. E então, o solo, como a gente fala, um básico, mas o solo é importantíssimo nesse sentido. Fazer planta de cobertura é difícil, às vezes a gente não consegue tão facilmente implantar esse sistema. Então, requer uma sequência e um conhecimento, sim, operacional da fazenda, por isso que eu falo que uma equipe dentro da fazenda bem engajada e sabendo o porquê que está fazendo as coisas é importantíssimo, né, nesse sentido. Então, cada processo, desde a análise de solo, né, que a gente utiliza a cultura de precisão sempre tem que ter a cultura de precisão no meio do caminho, né, e depois a gente faz lá a parte de fungicida, inseticida, a gente também tem que estar muito... É um conjunto de coisas que hoje a agronomia lá é importante. Mas é isso aí, não está se inventando a roda, só que tem que fazer uma roda, como eu falo assim, ela ser bem redondinha ali, bem perfeita, né? Aí a gente vai embora. Sim, bom, você antes falou do fósforo, né? O fósforo é um nutriente muito importante para o desenvolvimento das plantas e, em muitos casos, a gente ouve falar que ele tem até em excesso no solo, mas não está disponível para a planta. Qual foi a prática que vocês utilizaram para conseguir esse fósforo chegar na forma certa na planta? Beleza, entendido, Thaís. Excelente pergunta. Ó. E o fósforo hoje é um dos maiores paradigmas dentro da agricultura brasileira, principalmente falando em soja. E principalmente na região sul, né, o fósforo, na nossa visão de entender, ele tem um limite. Nós temos que estar com o fósforo, todos os nutrientes eles têm que estar dentro do nível adequado. Né? No caso, a gente fala, e cada nível para soja, para o milho, para o algodão é um pouquinho diferente. No caso do fósforo especificamente, como lá na área a gente já tem, o agricultor já vinha fazendo um processo, né, de fertilização ao longo do tempo, a gente já tinha um nível adequado de fósforo. O que é um nível ótimo? Quase já indo para um excesso. E o excesso de fósforo, Thaís, ele é complicado porque se você tiver muito fósforo, a planta tende a vegetar demais. E uma planta de soja que cresce muito, ela acaba virando em folha, e a gente fala do nosso dia a dia que a gente não colhe folha, a gente colhe vagem, né? Então, muita folha, uma soja muito alta, ela perde produtividade. E o fósforo é um dos nutrientes que hoje, aliás, a solução tem falado, não é só o nitrogênio, o fósforo é importante nessa expressão da planta. O que nós fizemos lá? Fizemos a agricultura de precisão, bem amostrado, um laboratório de confiança, e chegamos à conclusão que nós tínhamos que tirar o fósforo da linha de plantio. E hoje, no cerrado aqui, a gente já é acostumado a tirar o fósforo da linha de plantio. Por quê? Porque nós também estamos com o fósforo num nível adequado. Quando a gente tem um fósforo num nível adequado, um nível ótimo, nós temos que tirar da linha de plantio, porque senão ele fica ali restrito, muito perto da raiz, e a planta da soja fica meio que preguiçosa, porque se a comida dela está pertinho da boca, para que ela tem que estimular crescimento radicular? Ela não estimula, porque está ali pertinho, né? Igual a gente pode fazer várias analogias nesse sentido. O que nós pensamos com o fósforo? A gente fez o fósforo todo na planta de inverno, que no caso foi um mix de cobertura, para não ficar aquele fósforo concentrado na linha de plantio. Na nossa maneira de entender, isso estimulou a planta a crescer raiz. Ela vai em busca, né, desse fósforo. Claro que tem bastante ali no solo, porque está no nível ótimo. Se tivesse no nível baixo, a gente já tinha que ser o contrário, tinha que botar um pouquinho na linha. Sim. Então, acabou que nós estimulamos o crescimento radicular dessa planta. E aí, estimulando o crescimento radicular, ela absorveu água e outros nutrientes, não só o fósforo, entende? E eu acho que esse foi um grande paradigma quebrado, né, dentro das nossas metodologias. Se tirou o fósforo ali e trouxe para a cultura de inverno.
Queria voltar um pouquinho à questão da produtividade, né, Leandro? A gente tem uma média no Brasil um pouco superior a 50, 53 sacas por hectare, mais ou menos. A gente pensa em uma produtividade de 135. O produtor de soja tradicional que usa essas práticas já convencionais no mercado, ele pode almejar quanto sem mudar esse pensamento de trabalhar bem na raiz da planta? Hoje, na nossa visão, pode ser uma revolução na agricultura brasileira, porque, tudo bem, essa produtividade ela foi obtida numa área de 3 hectares, que é o regulamento do concurso. Então, fazer uma área pequenininha tem certas vantagens, mas no caso dessa fazenda, o talhão todo, que eram quase 100 hectares, se fechou acima de 100 sacas por hectare de soja. Então, a lucratividade foi muito grande. E uma coisa que nós temos assim, nós estamos tentando mostrar para o Brasil, né, nas consultorias e mentorias que a gente faz, mostrar para o pessoal que justamente nós trabalhar um sistema de adubação, sistema que eu digo assim, não é só pensar na soja, nós temos que pensar na rotação de cultura, nós pensar nas outras plantas que vêm antecedendo a soja que podem ajudar ela. Então isso, e até uma coisa legal, diz que não importa se é um agricultor de 30 hectares ou de 30 mil hectares. Inclusive, eu atendo fazendas ali em São Paulo que a gente planta 50 hectares e atendo fazenda de 50 mil hectares. Então, o processo é o mesmo. Agora, a média, né, do Brasil ela está evoluindo, mas justamente é isso. O nosso agricultor tem que entender que o foco é a raiz, né? A raiz é a solução, a gente fala. E daí, sim, são vários manejos que nós temos que fazer ali. O fósforo é um deles, né? Então, a gente fala, o calcário junto com o pH, ele influencia na eficiência desse fósforo. Então, nós temos que juntar tudo. Esse é o grande desafio dos agrônomos, dos agricultores. Mas, sim, a produtividade média brasileira ela tem evoluído por uso dessas técnicas, mas muito desse conhecimento não tem chegado ao agricultor. Existe a pesquisa, existe os números, existe, mas a extensão agrícola que a gente fala dentro do Brasil, ela é muito fraca. Que é o quê? São pessoas profissionais que pegam esse dado e levam de uma forma que o agricultor entenda, falar a linguagem do agricultor. Então, eu acredito, Thaís, que nesse sentido, esse manejo de solo, física, química, biologia, levando de uma maneira que o agricultor acredite, que ele entenda que se ele cuidar do solo dele, as médias dele vão subir, né, e automaticamente subindo as médias de todo mundo, sobe a média brasileira. Claro. Mas importante é entender, né, essa inter-relação de nutrientes e aliando a física, a química e a biologia do solo é importante. Com certeza a gente vai melhorar as médias brasileiras. É claro que não existe uma receita de bolo, mas o produtor precisa levar em conta as particularidades de cada área também, até na escolha da cultivar. Isso vai fazer diferença para a área específica dele, né, Leandro? Certeza, tu falou uma palavra muito importante. Não existe receita de bolo, mas existe um norte. Existe, assim, aquele 70% que é igual para todo mundo. Vou tentar te dar um exemplo. Por exemplo, nossos padrões, né, de adequado de fósforo, de potássio, de pH, né, de compactação de solo, nível de compactação, de matéria orgânica, existem padrões, né, que a gente pode seguir por ali. Mas sim, a receita de bolo, ela não deve ser usada. E por isso que é importantíssimo o agricultor e os próprios agrônomos das cooperativas, das revendas, das consultorias, começar a entender um pouquinho mais de fertilidade, solo e fisiologia de planta. Por quê? Porque daí sim, de acordo com aquele agricultor específico na área dele, consegue se pensar, né, no como fazer, o que fazer, como fazer, na hora que fazer e a fonte que tem que fazer. Na minha visão, então, para não poder pegar aqui, não sair aquele receitão que as pessoas não entendem o que estão fazendo, elas simplesmente aplicam, aí começa a ter problemas em algumas áreas, porque às vezes aquela receita não serve. Vamos fazer uma analogia, Thaís, assim, ó, de repente você vai tomar um remédio lá que você é alérgica, mas a receita é para todo mundo, funciona. Mas às vezes você tem um detalhezinho lá no teu corpo que não aceita aquela medicação. No agricultor também é assim, na fazenda também é assim. É uma ladeira, é uma declividade, chove mais, chove menos, é mais nublado. Por isso, que é importante, nós temos batalhado bastante dentro da área da solução, é ensinar o agricultor a ele entender pelo menos o básico. Porque daí sim, né, através de todas as recomendações que um técnico faz, ele também pensa naquilo, né? E daí vai adequando. Aí, Thaís, é legal isso que tu puxou,
Por quê? Porque daí a gente começa a ficar muito lucrativa a fazenda, né? Seja ela pequena agricultora ou agricultor ou grande. Porque quando você acerta o ponto, aquele nutriente ou aquela especificidade que está tirando a produtividade, ele começa a mirar naquele ponto que está tirando a lucratividade dele. Aí tu sai da receita de bolo e começa a se tornar muito lucrativo, porque você faz o produto certo na hora certa, naquele momento, entende? Aí a gente começa a ter alta produtividade com lucratividade. Muito bem, que legal. Parabéns pelo trabalho, Leandro Barcelos, que utilizou a metodologia raiz da solução para obter essa vitória no desafio do SESB. Parabéns e obrigada pela participação. Ô, Thaís, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado mesmo. A gente se coloca à disposição de trocar ideias. Hoje nós temos nossas redes sociais, tudo aí, podemos conversar a todo momento. A missão, como a gente fala, é diminuir a fome do mundo, e para isso a gente precisa ter produtividade maior. Né? Aquela história, como falava o nosso querido professor Dirceu Gassa, né? A produtividade é a arte de colher o sol. Então, quando a gente melhor colher o sol, mais sustentável a gente é, mais lucrativo, e a gente consegue colocar a comida mais barata na mesa de todos. Então, eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição aí, né, de todo mundo que quiser realmente evoluir, né, no dia a dia. Obrigada. O Agrocultura RS faz um intervalo e em seguida estamos de volta com outras informações para você. Até já. Estamos de volta com o Agrocultura RS. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é dia de derrubarmos os mitos e conhecermos as verdades sobre a pecuária e a proteína animal com a divulgadora científica Lívia Padilha. Hoje o nosso tema é o leite de búfala. Oi, Lívia. Oi, Thaís. A pergunta dessa semana diz respeito ao leite de búfala. Eu acho que as pessoas ficaram curiosas porque nós comentamos sobre carne de búfala há um tempo. E a pergunta é o seguinte: o leite de búfala é saudável? Para responder essa pergunta, eu vou trazer aqui também uma curiosidade sobre o leite de búfala, que ele é do tipo A2A2. Talvez vocês já tenham ouvido falar do leite de vaca estilo A2A2, que é um leite derivado de uma genética diferenciada da vaca que produz esse tipo de leite. Ou seja, é uma caseína, uma proteína que é do estilo A2, não A1. Então, qual é a vantagem desse leite? Normalmente, ele é um pouquinho mais fácil de digerir. Tem pessoas que têm certa dificuldade de digerir ou não se sentem tão bem quando tomam leite A1 e com o leite A2A2 acabam melhorando essa digestibilidade. E as búfalas produzem todo o leite A2A2. Então, a mussarela de búfala e outros tipos de produtos de queijos também vão ter essa característica. É uma curiosidade interessante e assim como outros queijos e outros produtos oriundos do leite são bem saudáveis. E o Agrocultura RS segue de olho nas atividades acadêmicas realizadas aqui na Ubra. Vamos ver o assunto da semana na Faculdade de Agronomia da Universidade com a repórter Maria Eduarda Rocha. No Fala Professor de hoje, vamos conversar sobre o solo. O inverno pode provocar um atraso na semeadura e até a perda de solo, especialmente em terrenos inclinados ou mal manejados. O professor e coordenador do curso de agronomia da Ubra traz mais detalhes. Cada vez mais o produtor ele é dependente, obviamente, do clima, né? Então, as condições climáticas, a gente tem um inverno chuvoso, em termos históricos aqui no Rio Grande do Sul. Obviamente que há invernos que chove mais, né, ou a chuva é mais concentrada, né, e isso o produtor tem que levar em consideração. Então a gente consegue fazer algum tipo de previsão em função das normais históricas que a gente chama, né, como o clima se apresenta para nós, né, o que acontece no inverno, o que acontece no verão. Agora, claro que o produtor ele tem que estar atento, né, sobre esses eventos que a gente teve, né, agora acabamos de completar um ano das enchentes, né, do ano passado, então isso impactou
sobremaneira, né, a produção gaúcha, né? Isso aí, então, o produtor tem que considerar, né, esse tipo de evento, ainda que muito raro, né? Mas isso acontece, né, de forma bem preocupante, né, nos últimos tempos. O trigo é a maior cultura de inverno do Rio Grande do Sul. De 2024 para 2025, a área de plantio diminuiu em cerca de 10%, segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Estado. O ritmo de semeadura foi mais lento que a média histórica. O manejo do solo é um tema presente no curso de agronomia da UBRA desde os primeiros semestres. Eu gosto de falar assim que a gente tem uma lista, né, um rol de disciplinas muito amplo no curso de agronomia. Então a gente tem a disciplina de introdução à ciência do solo, de fertilidade do solo, de manejo do solo. Então essas três são as bases, né, que a gente entende e o aluno acaba tendo um entendimento ao final do curso de como ele vai fazer o manejo e a conservação desse recurso que, como a gente diz, ele não tem preço, né? Que, por exemplo, se falta adubo, falta corretivo na lavoura, o produtor tendo o recurso financeiro, ele vai lá e compra. Agora o solo não, né? No momento que ele deixa de cuidar do solo, que é um bem natural e muito precioso, ele não tem como comprar solo, né? E se fosse comprar, seria um preço exorbitante, né? Então a gente sempre orienta os alunos e durante o nosso curso que os alunos eles façam práticas, ou a gente permite que eles tenham práticas e observação de como os ambientes de produção, que a gente chama, né, eles estão sendo conduzidos para a gente garantir a menor perda possível de solo e, se possível, melhorar as condições daquele solo, aumentando o nível de matéria orgânica, aumentando o nível de nutrientes no solo, aumentando o nível da biota do solo, que a gente chama, né, que são os micro-organismos que fazem com que o solo tenha toda uma dinâmica, e essa dinâmica faz com que os cultivos sejam mais sustentáveis, né, e com menor uso de insumos externos, né? Essa que é a ideia toda da gente saber aprender a mexer com esse ser, né, chamado solo. A orientação para os produtores que tiverem qualquer dúvida sobre o tema é procurar a assistência técnica e profissional. As tecnologias são aliadas na busca de soluções com diferentes custos. A universidade também se coloca à disposição para auxílio. Sistema de plantio direto na palha. Então, quando se faz a dessecação da palhada da lavoura anterior ou da pastagem anterior, né, para se conduzir a lavoura sucedente, né? Então, isso o produtor consegue, com esse tipo de manejo, né, ter uma boa rentabilidade, principalmente diminuição de custos. Outra ferramenta ou técnica que de um tempo para cá tem se usado muito é a introdução do animal no sistema, ou seja, nos sistemas integrados de produção. É o mais conhecido, a integração lavoura-pecuária, né? E já é sabido por vários experimentos e a literatura nos traz muito isso, que a presença do animal no sistema faz com que a gente diz, né, que o animal é um catalisador das reações, né? Então, a questão de voltar para o solo via fezes e urina, né, o adubo, a matéria orgânica. Aplicar técnicas sem analisar as características específicas do solo é um dos maiores erros que o produtor pode cometer. Assim como a gente tem muita informação, às vezes o produtor assiste um programa, o vizinho faz uma determinada técnica ou um determinado adubo que o vizinho usa e aquele produtor quer usar o mesmo. Então a gente tem que entender que o solo, cada tipo de solo tem as suas necessidades, cada condição ambiental, né, tem a sua necessidade. Então a gente insiste muito assim que o produtor, se tem a dúvida, procure o auxílio profissional, né? Porque, por exemplo, uma condição para um solo é diferente para o outro. Um adubo que vai ser utilizado numa lavoura é diferente para outra. Então, a gente sempre fala, a análise do solo, ela custa pouco em comparado com o grande volume de dinheiro que circula no ano agrícola, né? Então, isso aí vale muito a pena, a questão de análise de solo, depois a interpretação por um profissional, a recomendação por esse profissional, até para saber se aquele solo precisa exatamente, né, de nutrientes ou é só algum tipo de manejo alternativo que pode melhorar a situação daquele produtor e ele não gastar, né, algum recurso que seja indevido nessa situação. O Agrocultura RS de hoje fica por aqui. Até amanhã.